Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Future Talks, o videocast da Soul, onde tecnologia encontra pessoas para construirmos o nosso futuro e discutirmos como tecnologia ajuda pessoas e empresas a alcançar a sua melhor versão. Quero dar as boas-vindas, Rodrigo, CTO e Head de AI Data. Seja muito bem-vindo à nossa conversa. Hoje nós vamos fazer um papo sobre IA, futuro, tecnologia e como esse cenário muda a vida das pessoas e das organizações. Eu estou animadíssimo com essa iniciativa e tenho certeza que nós vamos ter conversas fora da caixa, onde a gente vai poder explorar coisas absolutamente inéditas e trazer um ponto de vista bem ligado à prática que a gente tem visto no dia a dia das empresas brasileiras. O futuro já começou. Começamos em pequenos passos, em grandes passos, mas sempre, né, o futuro começa com as decisões do presente. Então, muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Vai ser uma excelente conversa mais uma vez. Robertson, né, nosso CIO e Head de Segurança, seja muito bem-vindo também para essa nossa conversa aqui sobre o futuro com IA e segurança. É um prazer estar aqui, é um prazer estar participando do Future Talks, né? Então, bater um bate-papo muito bom sobre tecnologia, falar sobre inovação, a parte de inteligência artificial, dar uma pitadinha também de segurança, né? Como é que a gente pode trabalhar e construir esse futuro de uma forma segura, né? Trazer para esse futuro, para agora, futuro é hoje, né? A gente diz. E falar um pouquinho aí também sobre como isso pode ser, dentro dos nossos negócios, como isso pode acontecer na prática, né? Eu acho que é tentar aterrissar um pouco a imagem que a gente tem. Às vezes acho que está muito distante, mas isso, na verdade, está muito próximo e é o momento de trabalharmos isso agora e olharmos isso para os nossos negócios. Acho que o Future Talks tem esse propósito, né? De servir como um momento de conversa, de discussão, de reflexões, né, e tentar desmistificar um pouco, né, os aspectos tecnológicos que por vezes parecem complexos, difíceis, né, e esse tema, né, de IA e segurança está muito presente nas discussões, em todas as conversas que a gente participa com C-Level, com gestores, né, com os gestores de tecnologia das organizações. A gente percebe que existe essa grande dúvida, né, sobre como adotar, como começar a discussão, como estruturar o projeto, como montar a sua estratégia de adoção de inteligência artificial com segurança, né, trabalhando todas as temáticas relacionadas a dados, né, a infraestrutura, a migração para a nuvem. Então, acho que essa nossa conversa aqui justamente ela pavimenta o futuro das estratégias das organizações. Vai ser uma websérie, né, que nós vamos construir com essa temática, e é muito bom a gente poder estar aqui conversando e compartilhar um pouco das nossas percepções, dos insights, de como nós acreditamos na Soul que essa temática pode ser desenvolvida no mercado. Então, vamos em frente? Vamos em frente. Vamos prontos? Acho que falta um espaço, né, Fábio e Robertson, para trazer essa visão aplicada para negócios, né? E percebe muitos canais conversando sobre negócio ou conversando sobre tecnologia. E eu tenho sentido falta de um canal que conecte esses dois de uma forma prática, assim, que decante para a operação das empresas, para o dia a dia das empresas, de uma forma simples, descomplicada, talvez até divertida em alguns momentos, porque a gente vive fatos pitorescos que a gente pode aproveitar aqui nessa conversa, né? Perfeito. Eu acho que esse ponto, Rodrigo, de fazer com que essa discussão não seja uma discussão de tecnologia exclusivamente, né? Porque quando a gente pensa em construção do futuro, né, e usar a tecnologia como um meio para que as organizações, né, elevem a sua estratégia e levem a sua estratégia, né, para a prática, a gente está falando de negócio, a gente não está falando de recursos técnicos, de uma escolha de um produto, a gente está falando de uma escolha de um caminho estratégico de como adotar a tecnologia em favor dos negócios, né? Eu acho que esse é o nosso propósito como Soul. E é o que a gente pretende, né, nessa websérie, nesse Future Talks, discutir com os nossos clientes e levar essa mensagem de como tecnologia pode ser uma aliada, né, em momentos tão difíceis, né, momentos de mercado tão difíceis, e como a tecnologia pode efetivamente ser um diferencial competitivo. Perfeito, né, Fábio? A gente olha hoje, assim, em alguns momentos a gente traz uma visão romântica, principalmente quando a gente fala a parte de inteligência artificial, né? Às vezes construída lá pelo histórico popular nosso, e de filmes, sessões, então a gente constrói aquela IA, às vezes de um modo mais pejorativo, né? E a gente quer, através, trazer e desmistificar um pouco isso, né? Trazer uma IA transformadora, uma IA como ferramenta, uma IA como capacidade de transformar e maximizar a capacidade humana. A gente tem que olhar nesse sentido, né? Então, assim, transformar essa visão, né? Que é uma visão, assim, deturpada, que foi construída ao longo de um senso comum popular, né?
mas para a prática, né? Como é que isso realmente se aplica no dia a dia, né? Como é que a gente modifica, como é que a gente usa esse ferramental novo para gerar vantagem competitiva, né? Produzir melhor, com mais eficiência, né? E colocar os nossos negócios à frente, né? Trazer o futuro para agora, né? Vamos dar sentido a Hollywood hoje. Vamos reescrever Hollywood nesse nosso videocast. E é um pouco desse nosso desafio no primeiro episódio, que é falar um pouquinho sobre desmistificar um pouquinho o hype em torno de IA, né? Porque quando as novas, né, os avanços de IA ali 2021, 2022 chegaram para nós, aquela grande, né, inovação que começou com o ChatGPT, né, com o OpenAI, parece que se desvendou, né, uma nova tecnologia que era capaz de fazer tudo, substituir tudo, né, e na verdade assim, tem muito do hype que acontece com cada onda de tecnologia. A gente viveu isso, né, na década de 90 com a internet, a gente viveu com o mobile, a gente viveu essas grandes ondas e na verdade tem um pouco do hype que a gente vai desmistificar e a gente vai, né, abrir, descortinar essa discussão, e hoje a gente vai explorar um pouquinho o que é hype, o que não é, o que fica, Perfeito. Como que as empresas podem efetivamente, né, absorver o bom dessa tecnologia e o valor que essa tecnologia pode nos trazer. E aí, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta aqui para ti, ou pelo menos vou lançar um ponto aqui para discussão, que é para a gente falar um pouquinho sobre IA não como fim, mas IA como meio para estratégias empresariais. Tu poder explorar um pouquinho essa visão, né, de IA como meio e como que tu tem percebido assim, a adoção, né, e de que maneira as empresas estão tentando escapar um pouco desse hype e efetivamente focar em alternativas que agregam valor de fato. Bom ponto, assim, nós temos vivenciado a cada 5 anos uma grande transformação. 95 internet, nos anos 2000 o e-commerce, 2005 redes sociais, depois disso aplicativos, depois disso cloud e agora a inteligência artificial. Cada 5 anos a gente tem um grande hype que ele parece não estar conectado com a necessidade das empresas, mas que à medida em que as empresas começam a adotar na prática, começa a fazer diferença em como elas fazem negócio. E na hora em que essas tecnologias alteram a forma como as pessoas interagem com os negócios, ela modifica o tecido social. E quando ela modifica o tecido social, ela muda a realidade das empresas, tanto interna quanto externamente. O que a gente tem visto as empresas fazerem hoje é tentar dar significado para todas essas histórias que são contadas sobre inteligência artificial ao longo de 50 anos. Em Hollywood, nos últimos 35. Tá? E muito longe de uma ideia de dominação, de uma ideia de controle das pessoas, o que as empresas estão encontrando é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas simples de usar, fácil de conectar com os negócios, prático, barato, que permite alcançar um nível de produtividade que outras ferramentas até então não estavam encontrando. Perfeito. Eu tenho percebido que as empresas ainda não sabem exatamente como manipular essa ferramenta. Né? Então nós temos muitas empresas que carecem de um letramento um pouco mais adequado, de um mergulho um pouco mais aprofundado para entender a potencialidade. Mas quem já está utilizando, e muitas empresas já estão utilizando, estão fazendo um bom uso dela. E aí tem uma característica importante em todas essas tendências que nós vivemos a cada 5 anos, que para a inteligência artificial é diferente. Nós sempre vimos as novas tecnologias sendo mais bem utilizadas pelos jovens, né? Pelas pessoas mais novas, pelas novas gerações. E pela primeira vez, nós temos uma inteligência artificial, uma tecnologia que dá mais resultado quando começa pelas pessoas com mais experiência. Porque se nós considerarmos as ferramentas de inteligência artificial como uma ferramenta que precisa ser treinada, que eu preciso saber exatamente o que pedir para que ela me dê os resultados que eu espero, quanto maior o vocabulário, quanto maior a capacidade de entendimento de negócio que o interlocutor da inteligência artificial tem para oferecer ou para solicitar, melhores os resultados. Por isso que nós temos apostado muito em trabalhar com os executivos das empresas, com toda a empresa na verdade, mas começar esse discurso pelos executivos, porque a gente entende que é a forma mais fácil e rápida de conectar com a estratégia e trazer resultados no curto prazo. E aí, muitas empresas têm entendido essa dinâmica, muitas empresas têm tomado cuidado de não ficar de fora dessa primeira fase do que parecia ser um hype, mas hoje já está bem consolidado, e a gente tem conseguido um espaço interessante para levar soluções de inteligência artificial para dentro das empresas.
o que carece ainda, né? De dar significado na camada operacional. Então a gente começou por uma camada mais executiva, por um time mais técnico muitas vezes, e agora a gente tem conseguido descer para as operações, né? Então a gente tem conseguido trabalhar com inteligência artificial na área de RH, na área de marketing, na área de vendas, logística, operações, jurídico, que são áreas que normalmente seriam os últimos usuários a conectar com a tecnologia. E agora eles já estão conseguindo tirar resultado na prática por conta dessa nova visão mais estratégica do uso da IA. Do que tu traz assim é a questão de IA não é uma solução ou um produto que a empresa escolhe utilizar ou não, tá? Mas ela é um grande conjunto de recurso que as áreas de negócio vão se apropriar e utilizar de acordo com as suas demandas e necessidades de negócio. A gente vai explorar um pouco esse tema de que maneira a gente pode capturar esse valor em diferentes exemplos práticos. Eu já vou chamar vocês para falar sobre exemplos práticos, mas eu queria te trazer para a conversa aqui, Robertson, para que tu coloque para nós um pouco do ponto de vista de tecnologia, como que tu percebe que as empresas estão fazendo essa escolha e estruturando esse início de adoção de recursos de IA no dia a dia. Acho que se puder trazer um pouco desse exemplo prático de como as empresas estão percorrendo esse caminho. Vamos olhar assim, né? A gente teve... primeiro que o tema IA não é uma coisa recente, né? Olha, assim, o tema IA é uma tecnologia que a gente já está maturando nos últimos 50 anos, pelo menos, né? E ele veio, assim, ele foi saindo e foi criando condições e entrando num ecossistema que fosse viável de a gente aplicar dentro dos negócios no dia a dia, né? Então, hoje nós temos um poder computacional, a gente tem algoritmos, tem sistemas que nos permitem desenvolver uma série de aplicativos e recursos para IA. Então, o boom que a gente viu de IA agora recentemente, da IA generativa, que a gente fala assim, na verdade, isso não saiu do dia para a noite, isso não apareceu num ano específico, isso foi sendo construído, só que a gente chegou dentro de um ecossistema que permitiu que aquilo ali florescesse, né, e avançasse. E os negócios começaram a efetivamente testar isso dentro, né? Então hoje assim é o que a gente acaba vendo. Não há, como o Rodrigo comentou bem, um letramento das pessoas sobre o tema de inteligência artificial. Então às vezes é difícil de eu conseguir materializar e entender do negócio como a IA vai me auxiliar no dia a dia, naquele meu processo, né? E o que a gente tem visto, que tem dado certo, que as empresas têm começado a adotar isso, trabalhar essa questão do aprendizado interno, né? Fomentar o teste, fomentar o uso dos produtos, né? Usar a tecnologia, né? Para que ela possa primeiro, estar consensualizada dentro da empresa, que a gente crie um conhecimento interno e uma massa crítica para poder enxergar como essa tecnologia pode contribuir no meu dia a dia. Então, normalmente os processos de IA, eles estão nascendo dentro dos negócios hoje, numa linha bem voltada para uma automação de processos. Então, olhando aqueles processos mais básicos, repetitivos, sequenciais, que talvez não tenha grande inteligência em si de análise, aquilo ali tende rapidamente a ser incorporado dentro de uma ferramenta, né, que a gente chama hoje os agentes de IA, que a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais adiante, né, o que são esses agentes, como é que eles funcionam. Mas é assim, eu ter recursos e ter ferramentas assim que as empresas vêm adotando, né, para começar a automatizar esses processos mais simples, começar dessa camada mais externa, né, para ir para os processos mais complexos e mais avançados. Então hoje se perguntar assim, bom, como é que as empresas estão dando os primeiros passos? Elas estão fazendo isso, elas estão gerando conhecimento, gerando base crítica para isso, quer dizer, fazer esse letramento, esse aprendizado. E nós estamos nesse momento agora, que as pessoas precisam aprender a utilizar a tecnologia, né? Então, o Rodrigo colocou bem, assim, eventualmente o pessoal que tem um pouco mais de experiência, mais de tempo, mais de idade, tem às vezes se dado um pouco melhor nessa interação dessa tecnologia, justamente por ter a conexão com o processo, conhecer como as coisas funcionam, ter o conhecimento, né? E aí tem um aprendizado de uma ferramenta nova. Bom, como é que essa ferramenta aqui ela pode modificar o meu processo de negócio? Talvez é por aí que as empresas estão começando, né? Olhando assim, pô, essa atividade repetitiva aqui, como é que eu posso automatizar ela para garantir que ela aconteça com mais eficiência, de uma forma mais simples, mais rápida? É por aí que a IA está entrando hoje no dia a dia das empresas, né? Sabe como a gente tem iniciado a conversa, Robertson, com as empresas quando surge um projeto de inteligência artificial? A gente começa observando ou indagando o cliente qual é o KPI de negócio, qual é o KPI de negócio, qual é o indicador objetivo de negócio que ele quer modificar. Como é que a gente vai medir o resultado da inteligência artificial? Então veja que a gente não fala de tecnologia, a gente não fala de alternativas técnicas, a gente começa observando qual é o indicador de negócio que tem que ser alterado. Se é custo, se é receita, se é velocidade de atendimento, enfim, não importa, né? Tem
centenas de indicadores possíveis, cada empresa tem as suas nas suas áreas de negócio especificamente. A gente começa observando quais indicadores serão afetados pelo uso de IA. Porque o próximo passo, antes de efetivamente desenvolver o projeto, é estimar o retorno de investimento desse projeto. Porque no momento em que as empresas estão explorando possibilidades e testando possibilidades, a gente minimamente tentar estimar o retorno que isso pode dar, aumenta a capacidade da empresa de apostar mais ou menos naquela iniciativa, tá? Então a gente tem percebido que a conversa de IA, ela começa não só na área de negócio, mas ela começa nos indicadores de negócio. E é de acordo com o que progride é que a gente consegue avançar projetos mais ou menos elaborados. Desde projetos simplórios de automação, como bem foi comentado, até projetos mais elaborados, que às vezes humanamente é impossível viabilizar. Então eu precisaria de muitas pessoas fazendo, e com inteligência artificial eu consigo reduzir para um pequeno grupo de execução. E aí está o foco, né, Rodrigo? Assim, a gente tem que olhar IA, a gente tem falado muito IA como ferramenta. E eu acho essa percepção que a gente tem que olhar, como é como uma ferramenta poderosa que a gente tem à mão para transformar um negócio. E ele vai transformar de vários aspectos diferentes essa mesma empresa. Então, assim, vai ter transformação lá na parte de segurança, a gente vai falar nisso nos episódios à frente, né? Vai ter também a transformação da questão do processo do negócio, da atividade rotineira que é feita aqui dentro. Então, a gente pode encaixar ela como um grande auxiliar, um facilitador, né? Então, quando eu digo assim que a IA vem para maximizar a capacidade humana, é justamente isso. Então, a gente poder fazer mais rápido, melhor, com mais eficiência, né? E gerar competitividade no negócio. Né? Sabe, Robertson, uma leitura que eu gosto sempre, quando a gente pensa nos nossos 30 anos de experiência aqui, acompanhando evoluções de tecnologia, em determinado momento a empresa pôde se conectar com o mundo pela internet. Em algum momento a empresa pôde levar a produtividade para a mão do usuário através dos dispositivos móveis. Em algum momento a empresa pôde expandir poder computacional usando de forma flexível e praticamente restrita a computação em nuvem, né? O que ampliou violentamente, né, a capacidade computacional das organizações. Mas é a primeira vez que a gente está vendo um recurso. Eu gosto de olhar a inteligência artificial mais como um recurso do que como uma ferramenta, né? E como recurso, é a primeira vez que uma empresa pode comprar ou contratar inteligência. Contratar a capacidade desse recurso que consegue, a partir de dados, de contexto, de informações, efetivamente construir genuinamente conteúdo, conhecimento, tomada de decisões, né? Esse elemento, ele é muito novo. Não para as organizações, mas ele é muito novo para a sociedade. A capacidade de nós contarmos com uma inteligência que ela não é só inteligência humana, né? Esse é um ponto de mudança significativo para a nossa história, né? E quanto mais cedo as organizações podem ou conseguirem capturar e entender de que maneira esse recurso pode ser usado através de ferramentas, né? Mas assim, é enxergar que a gente não está falando de um software, de um hardware, de um recurso, e sim de uma capacidade nova. É a primeira vez que a empresa está com a possibilidade de efetivamente investir numa capacidade nova que ela efetivamente traz valor. Então, acho que esse é um viés importante para a nossa conversa aqui, porque é o que a gente espera que o nosso cliente seja capaz de capturar. Eu acho um ponto aqui, Fábio, complementando o que você comentou. Hoje a gente vê, quando a gente conversa com os clientes sobre isso, tem alguns clientes que eventualmente tendem a... cara, não vou olhar para IA agora, né? Dá o efeito avestruz, né? Bota a cabeça e deixa essa coisa acontecer ao longo do tempo. Eu vou ver como é que vai se comportar ali à frente, daí eu vou tomar minha decisão de qual movimento eu vou realizar no meu negócio. Só que nós estamos hoje numa velocidade tão rápida, um ritmo tão rápido, que talvez essa decisão ela é muito arriscada. Ela pode significar, inclusive, a perda de competitividade e, eventualmente, até da continuidade do negócio ali à frente. Porque vai ter alguém fazendo o que eu faço hoje muito melhor, mais eficiente e mais rápido, né? E isso está conectado intimamente com o uso de IA como transformação do negócio. Exato. Então a gente tem que olhar para isso hoje, assim, cara, como é que eu posso me apropriar disso? E aí é o ponto que o Rodrigo trouxe um pouco antes também, a questão de como é que eu dou esse primeiro passo, né? Como é que eu faço para dar esse primeiro passo? Eu criar esse letramento sobre o tema de inteligência artificial para que a gente não perca o timing de negócio. Acho que é o que a gente está trazendo um pouco aqui no nosso bate-papo, né? Assim, que o futuro é agora, o futuro é hoje.
né? A gente precisa trazer, não olhar que isso é uma coisa para amanhã, que eu tenho que pensar e resolver essa questão amanhã. Eu tenho que tratar isso agora. Né? A gente vai entrar, Robertson, daqui a pouco nessa discussão do como. Né? Mas antes de entrar no como as empresas podem dar os primeiros passos, queria fazer duas provocações aqui para o Rodrigo. O primeiro é que o que não é IA? Como é que a gente descreveria o que não faz parte dessa construção aqui? Porque tem muito do hype, né, Rodrigo, assim, aquele sonho de que vai resolver tudo, vai fazer tudo. Então, como é que tu descreveria o que não é IA, né? E depois tu puder explorar um pouquinho exemplos práticos do que é IA no dia a dia dos clientes. Tá? Acho que tentar criar essas duas dimensões aqui para efetivamente ilustrar aqui esse caminho. Esse é um ótimo ponto, porque a gente recebe muitas solicitações de clientes querendo uma solução mágica para problemas diversos. E isso cria uma armadilha corporativa, porque não existe uma alternativa que resolva todos os problemas como se fosse uma bala de prata. Inteligência artificial, como um recurso, eu gosto dessa visão que tu trazes, Fábio, como um recurso, ela tem que ser conectada em coisas práticas, para que ela dê resultados práticos. Essa é a primeira questão que eu acho que todo mundo tem que levar em consideração. Além disso, a gente tem que entender a inteligência artificial como uma extensão do ser humano, e não necessariamente como um substituto, como a gente vê muitas vezes a mídia divulgando erroneamente. Né? A inteligência artificial hoje é capaz de fazer coisas que um ser humano não consegue, mas ela jamais será capaz de fazer uma coisa que um ser humano consegue fazer com IA. Porque toda a capacidade criativa, o contexto ético, a capacidade de contextualização, ela vem do ambiente real e não do ambiente físico, digital e virtual. Esse é o primeiro ponto. Então, o que não é IA? Né? Uma solução mágica que resolve todos os problemas com meia dúzia de cliques e que resolve os problemas que eu nem sei quais são. Né? A IA qualquer solução de IA precisa ter um problema claro para trabalhar. Então, se eu não consigo diagnosticar corretamente onde eu quero obter um resultado diferente, a IA é de pouca utilidade. Então, veja, eu posso estar falando da criação de uma imagem ou de um vídeo, e posso estar criando de um conteúdo específico, posso estar falando de tratamento de dados. Se eu não sei quais são os dados que eu vou tratar, qual é o meu objetivo, o que eu quero tirar deles, eu não consigo fazer a IA trabalhar a nosso favor. Tá? Então a gente começa com problemas bem claros que a gente consegue endereçar. E a partir dali as ferramentas e soluções disponíveis elas se conectam para resolver isso rapidamente. Tá? Tentando trazer alguns exemplos, assim, imagina uma área de recrutamento e seleção de uma empresa que precisa analisar muitos currículos ao mesmo tempo. Né? Numa indústria intensiva em mão de obra, por exemplo. Né? O trabalho de entrevistar, de entender as nuances do profissional, ela continua pertencendo a um ser humano. Né? Ela pode vir antes do processo e toma muito tempo, consome muito recurso, ou ela pode vir depois, quando eu já coloquei um conjunto de dados, sejam eles redes sociais, currículos, enfim, numa pré-avaliação para me gerar um número reduzido de possíveis candidatos. Um processo industrial ligado à logística, por exemplo, né? Ele vai precisar de um componente humano ainda, olhando detalhes que não estão pré-determinados naquele processo que está sendo analisado. Por outro lado, onde eu já tenho um volume de dados sendo coletado, eu consigo reduzir a importância dessa tomada de decisão humana no início e posso deixá-la só para o final. Então eu percebo, a mesma coisa na área médica, por exemplo, né? Uns anos atrás foi muito comum exemplos de uso de inteligência artificial, visão computacional para a área médica. Né? Os resultados da inteligência artificial na análise de diagnóstico por imagens foi absolutamente maior do que o ser humano. Né? O problema disso é que ela precisava ser treinada pelo olhar humano. Né? Ela só conseguia alcançar grandes níveis de qualidade no diagnóstico depois de extensamente treinada pelo olhar humano. Por quê? Nem tudo está na imagem. Eu tenho que conectar a imagem com o quadro clínico, com a anamnese, com a experiência, e isso a inteligência artificial está construindo ainda, ela não tem. Já se fala de uma inteligência artificial de uso geral, inclusive recentemente algumas grandes big techs andaram investindo pesadamente nisso, mas está tão distante ainda, está tão longe, que eu não acredito que a gente vai enxergar isso nos próximos 15 anos. Por mais que a velocidade de adoção de inteligência artificial tenha sido mais rápida nos últimos 5 anos do que nos últimos 50. Mas eu não acredito porque não existe poder computacional, capacidade de energia, volume de informação suficiente. Né? Bom, um último ponto que eu acho que é importante trazer sobre esse tema ainda. Né?
olhando tecnologia, inteligência artificial como um recurso tecnosocial, né? Ele está conectado com a capacidade do ser humano agregar valor em cima dele. E no final do dia, as nossas empresas, elas trabalham atendendo seres humanos. Não há hoje um modelo de negócio em que agentes conversem com agentes. Eu sempre tenho um ser humano em algum lugar dessa etapa, em algum lugar desse processo. De tal forma que eu não vejo esse modelo mágico, que muitas vezes a gente ouve falar, né, de tecnologia, falando com tecnologia, uma coisa prática de curto prazo. Quanto à questão da urgência, né, aqui eu acho que tem um ponto importante para ser explorado. Há espaço para empresas que vão adotar hoje, amanhã ou daqui a algum tempo. Todas têm que ter isso no seu planejamento estratégico desde já. É como cursar medicina. Tu primeiro decide cursar medicina, e aí tu te prepara para o vestibular. Depois tu passa alguns anos estudando medicina para te tornar médico, mas tu ainda leva mais alguns anos para desenvolver especialidades. A diferença é que se um ser humano leva 10, 15 anos para se tornar um médico especialista, nos tempos de tecnologia, isso é muito encurtado. Talvez a gente alcance esse nível de exigência em 2 ou 3 anos, e não em 15. E aqui eu acho que tem um convite às empresas a olharem atentamente no curto prazo, nem que seja para escolher a sua estratégia e a velocidade de adoção. Eu acho, Rodrigo, assim, acho que eu vou fazer um gancho aqui para chamar o Robertson de novo para essa conversa aqui, que é o seguinte: quando tu fala, Rodrigo, da urgência do começar logo, tem um elemento diferente que a gente percebe também, que a IA, nesses últimos 2, 3 anos, ela nos trouxe um comportamento diferente para as organizações no que diz respeito aos executivos, ao C-level e outros níveis de gestão da organização. Porque ao longo do tempo, novas tecnologias geralmente, né, se focaram na área de tecnologia. Né? Era um papel do gestor de tecnologia avaliar se vai usar mobile, se vai usar, como vai usar, né, mobile, como vai usar cloud, como vai migrar para a nuvem, se vai usar produto A ou produto B, né? E pela primeira vez, é uma tecnologia que ela vem sendo, cujas discussões vêm sendo trazidas pelas áreas de negócio. Né? Então, assim, é a primeira vez que a gente vive também um período em que a demanda pelo uso ou as diferentes experiências, as diferentes práticas organizacionais, elas estão sendo puxadas pelas áreas de negócio e não empurradas pela área de tecnologia. Então, Robertson, eu queria que tu explorasse um pouquinho esse tema do papel do C-Level, né, o papel do executivo no desenvolvimento das estratégias de uso desse recurso chamado inteligência e capacidade de inteligência artificial nas organizações. Perfeito, Fábio. E esse é um ponto assim, que é muito verdadeiro, né? Hoje a gente fala ali de um termo que talvez a gente vai abordar um pouquinho lá quando a gente for falar um pouquinho sobre segurança nesse aspecto aqui. A gente chama de Shadow AI. Né? Aquela IA que está acontecendo no negócio que eventualmente eu até não conheço. Vai explorar um pouco isso, como é que isso chega, né? Mas isso demonstra exatamente esse fenômeno que você está trazendo, que é a questão de que a adoção de IA, ela vem a partir das áreas de negócio. Então, assim, pela primeira vez, assim, em vez dela vir motivada por dentro das áreas de tecnologia, as áreas de tecnologia elas servem como um meio ali para apoiar, para que essa adoção ela aconteça de uma forma estruturada, né, coerente, segura. A gente vai falar mais adiante sobre isso também. Mas, assim, as áreas de negócio estão trazendo a IA para dentro do seu processo, do dia a dia. Né? Então, a gente não pode hoje, evidentemente, fechar os olhos para isso. A gente tem que olhar. Então, assim, pensando em C-Level, a gente tem uma responsabilidade muito grande de pensar o negócio à frente, pensar o futuro do negócio, enxergar para onde é que o negócio está indo, planejar, né, o avanço do negócio à frente. Né? IA faz parte desse contexto. Então a gente tem que olhar a IA, como você colocou bem ali, então, como um recurso, né, saindo um pouco da lógica da ferramenta, assim, um recurso que ela vai transformar o meu negócio. E diante disso eu tenho que criar bases dentro da empresa para permitir que isso avance de uma forma estruturada. Então tem empresas já fazendo aí, criando os seus comitês de inteligência artificial para discutir o tema internamente, criar um letramento para o pessoal que gera, para o pessoal da gestão, da administração, para que conheça esse conceito, esteja maturado esse conceito internamente, para que enxergue dentro do dia a dia da empresa as possibilidades de adoção disso. Então hoje o C-Level ele tem que ser um motivador, ele tem que ser um influenciador disso dentro do negócio, né? Tem que olhar
e desmistificar aquela IA como uma barreira, como uma ameaça, e olhar a IA muito mais como transformação de negócio. Conectando um pouco o que o Rodrigo trouxe antes ali, falando desse passo, assim, dessas etapas de adoção, né, da IA ali dentro, a gente vai até falar um pouco sobre o conceito de jornada de adoção de IA. A gente defende a jornada de adoção de IA. Não dá pra gente transformar o negócio num todo, achar que vai ter uma ferramenta mágica que vai resolver agora, que eu não vou ter mais, vai ser tudo automatizado e vai me entregar pronto o produto do outro lado. Não, o problema da solução não tem isso, né? E essa caminhada das empresas, ela começa lá atrás com pequenos movimentos, com pequenas adoções, com pequenos processos, com esse letramento, com esse aculturamento que a empresa tem que ter sobre o tema, né? E isso é fundamental e isso é motivado pelo board da companhia. Então, assim, hoje, o pessoal que está lá, o pessoal C-level, né, um CEO da vida, tem que motivar, criar espaço para essa discussão. O pessoal lá que trabalha mais com tecnologia, um CIO dentro da empresa, tem que criar um ecossistema seguro para o desenvolvimento dessa IA de dentro. E motivar essa discussão. Discussão a nível gerencial, criar os stakeholders internos para que a gente olhe isso e consiga enxergar as possibilidades de adoção. Então, acho que a gente tem que pensar no caminho que o C-level tem que ser um facilitador da adoção da inteligência artificial. Sabe o que me parece? O C-level tem que dar a direção. É isso aí. A direção, porque se o C-level não der a direção da companhia no uso das tecnologias de inteligência artificial, dos recursos de inteligência artificial, cada usuário vai tomar a sua própria decisão e isso talvez não atenda aos objetivos da empresa. Primeira coisa. Segundo, IA é papo de RH. Não é só papo de C-level, né? O RH tem que olhar como uma necessidade de desenvolvimento das pessoas dentro do que é o objetivo da companhia. Então, vem a direção do C-level, vem o time de RH, de people, tentando conectar isso com as capacidades e as necessidades das pessoas. Tá? E, por fim, IA é um papo de vendas e de redução de custo, de aumento de receita e redução de custo. Então, se eu sou da área de vendas, se eu sou da área de marketing, eu tenho que olhar para a inteligência artificial como um recurso que está mudando o jogo do mercado. Se eu sou da área de operações, da área financeira, da área logística, eu tenho que olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta ou como um recurso capaz de me tornar mais competitivo, porque se eu não fizer isso, meu concorrente vai fazer. E aí, um último ponto que eu acho que a gente não pode, em momento algum, esquecer. Né? Quem vai adotar as ferramentas de inteligência artificial são os usuários. Não é a área de TI, não é o diretor, não é o RH. Então, inteligência artificial é um papo de adoção de tecnologia, é um papo de adoção de recursos. E ela cria, essa frase é boa, ela cria um novo sistema operacional de gestão. Um novo jeito pelo qual a empresa vai operar. Por isso que ela é papo de C-level. O C-level tem que dominar o sistema operacional da empresa, que ele é responsável, e tem que dar a direção correta, preparar as pessoas, garantir a adoção e trazer para a linha de negócio onde vai trazer competitividade e novas oportunidades. E tem uma estatística bem recente agora, uma pesquisa do Gartner, Instituto de Pesquisas, a respeito de adoção pelos colaboradores dentro da empresa. Onde fala que mais de 70% dos colaboradores hoje já utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial para o seu processo do dia a dia. E aí, assim, eu faço uma provocação, faço uma pergunta para quem está nos escutando aqui, ouvindo assim. Você sabe qual é a ferramenta que o seu colaborador está utilizando de inteligência artificial hoje no dia a dia? Então, assim, faça essa pergunta e isso pode ter uma resposta surpreendente ali. Que eventualmente tem centenas e milhares de ferramentas já sendo utilizadas que a gente desconhece. Desconhece por quê? Porque a gente não está olhando para lá, ou a gente está evitando olhar para essa questão. Então, assim, o papel do C-level realmente é ser um grande influenciador para essa transformação que a IA está trazendo. Acho que esse nosso primeira conversa aqui, esse primeiro videocast aqui nos traz tanta provocação sobre temáticas que eu gostaria de explorar com vocês aqui, e como usar, como adotar, falar da jornada, falar das ferramentas, falar da adoção, o papel do C-level. O Rodrigo trouxe um ponto que, de certa forma, se resume bem o que nessa nossa discussão do hype da IA. Porque a IA como recurso, ela vem sim como um recurso para melhorar a competitividade, que é o que as empresas buscam, a melhorar resultado, reduzir custo, aumentar a produtividade, se diferenciar na competição de mercado, é conseguir entregar mais com menos, né? Ou alcançar novos mercados, ou entregar novos produtos, recursos, enfim, ferramentas como uma empresa que busca, né, produtividade e lucratividade. Eu acho que aqui a gente vai sim desmistificar o hype quando a gente começar a olhar com essa lente, né? A lente de efetivamente precisar entregar maior produtividade e melhorar a capacidade competitiva das organizações.
Mas enfim, a gente tem pauta para discussão. N, né, videocasts aqui. Espero que essa nossa jornada do Future Talks ela nos traga, né, essa capacidade de explorar essas discussões, né, em mercado e explorar essa capacidade de tecnologia na transformação dos negócios. Então eu vou agradecer Rodrigo, né, nosso CTO e Head de IA e Data, né, e Robertson, nosso CIO e Head de Segurança, porque esse aqui é um primeiro capítulo, é uma primeira pauta de uma estratégia de comunicação para o futuro dos nossos clientes e do nosso mercado. Então, Rodrigo, obrigado pela participação. Robertson, obrigado pela participação. Se quiserem deixar um último recado, né, para quem está nos assistindo, que em seguida a gente já vai continuar essa construção do futuro do nosso mercado. Adorei essa primeira conversa. Inteligência artificial é o seu futuro hoje. Foi ótimo bate-papo. Eu acho que isso aqui é uma grande provocação para quem nos ouve aqui, né, quem está nos acompanhando. Então, assim, quem está buscando conhecer mais sobre o tema, buscando esse letramento, né, e tentar dar os primeiros passos de uma forma correta no seu negócio. Então, acompanhe os nossos próximos episódios aqui. A gente vai trazer muito conteúdo que faça muito sentido para o seu negócio, sua empresa. Perfeito. Para quem está nos acompanhando até aqui, nos próximos episódios, nós vamos discutir nós vamos discutir a jornada, nós vamos discutir ferramentas, possibilidades, recursos, né, de que maneira vocês podem, na organização de vocês, efetivamente capturar valor desse recurso incrível e dessas possibilidades maravilhosas que essas novas tecnologias nos oportunizam. Então fiquem ligados no Future Talks e essa conversa seguramente continua nos próximos episódios. Muito obrigado.